Hum. Então, bem-vindo para o nosso webinar. A gente vai falar sobre as melhores boarding schools no mundo. Hoje à noite eu sou Wendy, eu sou uma estrategista sênior na Alma Mater. É claro, eu sou estrangeira, tá? Eu sou sul-africana, às vezes meu sotaque é um pouco esquisito, mas morei no Rio por muito tempo. Boa noite, gente. Eu sou Fernanda, CEO, sócia da Alma Mater, sócia da Wendy também, e eu vou ajudar aqui a explicar e contar um pouco da história dos nossos alunos que foram para boarding e como é essa oportunidade. Na Alma Mater, muita gente conhece a Alma Mater mais é, como uma empresa que há 13 anos nós ajudamos os jovens a aplicar para universidades no exterior, mestrado, graduação, MBA, mas pouca gente sabe que a gente faz um excelente trabalho também com alunos que estão querendo passar um tempo fora, numa escola, fazer um pedaço do ensino médio fora, fazer alguns meses fora, ou até terminar o ensino médio fora. Então, isso é uma coisa que a gente faz há bastante tempo, e ao contrário de outras empresas que trabalham mais com parcerias com escolas, que vão mostrar para vocês uma lista de escolas onde seu filho pode ir, e aí para vocês escolherem. A gente faz um trabalho muito em cima do perfil do aluno. Então, a gente vai mostrar e fazer uma lista de para aquele aluno de acordo com as características daquele aluno e não pensando em parceria com as escolas, tá? É, então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Tá bom. Só para vocês saberem o que vai acontecer até o final desse webinar, a gente vai falar sobre as vantagens de estudar fora, as diferentes regiões, como é o processo de candidatura e a comparação de custos também. E depois, no final, vocês podem fazer perguntas, tá? Tem, tem diferentes tipos, né? A gente acha isso legal falar. Não sei se tem alguém aqui um pouco das antigas, que nem eu, mas antigamente a gente chamava muito de intercâmbio, porque havia um intercâmbio realmente. Vinha alguém do exterior ficar na sua casa e você mandava o seu filho para algum lugar nos Estados Unidos ou na Europa ficar na casa de alguma pessoa. Então, por isso a palavra intercâmbio. Só que hoje isso é muito raro, né? E não é muito o foco do que a gente vai falar aqui, essa troca entre alunos e jovens. Não é muito o que a gente o que acontece hoje, né? Então, o que acontece hoje ou os alunos vão ficar em casa de família, tem algumas opções que a gente confia, ou o que a gente faz mais é que os alunos ficam na própria escola, que ele está passando um tempo. Então, essas escolas são chamadas boarding school. Boarding vem do sentido de que ali o aluno vai ter o quarto dele, vai ter ajuda para estudar, para fazer os deveres de casa, vai ter toda a atividade extracurricular, vai ter o que fazer no fim de semana, vão ter pessoas que vão tomar conta dos filhos de vocês, que vão ser parte da escola. Então, isso para a gente gosta muito porque dá muita segurança, tá? E eu acho que uma das maiores preocupações hoje em mandar o seu filho passar um tempo fora é a segurança, né? O que será que vai acontecer lá? Quem vai tomar conta do meu filho? Vai ter problemas com droga, com bebida? Então, isso tudo é muito bem estruturado numa boarding school e muito, na maioria das vezes, nós nunca tivemos problema
e se torna todo o processo mais seguro e mais tranquilo para os pais que estão proporcionando isso para os filhos, tá? Uma outra coisa que a gente faz também é, às vezes, tem famílias que estão mudando, indo morar nos Estados Unidos, ou então estão na Flórida, indo morar na Califórnia, ou indo morar na Europa, e aí a gente ajuda com o que escola o meu filho vai estudar, aonde tem vaga perto da minha casa. Eu não quero que meu filho more na escola, eu quero que meu filho vá e volte para casa todo dia. Então, isso acontece também em boarding schools, que tem as duas opções de voltar para casa e de ficar na escola. E a gente também ajuda famílias que estão mudando de um lugar para o outro, e a gente ajuda a colocar esses jovens numa escola vizinha à família. Casa de família tem algumas opções que a gente considera segura, tá? Então, geralmente, quando é casa de família, é, ou o aluno está indo para uma escola pública ou para uma boarding ou para uma escola normal particular, mas que não é uma boarding school, tá? Então, essa opção de casa de família, a gente toma bastante cuidado quando recomenda, mas é uma coisa que ainda é feito, tá? Tem alunos que querem ficar em casa de família. E a gente vai falar aqui que essa experiência pode levar de 3 a 6 meses, um ano, ou alguns alunos procuram a gente para terminar o ensino médio lá. E nesse caso, o ideal é que passem os 2 últimos anos no exterior. A gente vai falar mais sobre isso. E tem algumas oportunidades que você pode passar só as férias de julho em algumas das melhores escolas do mundo, tá? Então, isso é muito bom quando o aluno precisa de melhorar o inglês e não quer perder a aula da escola. Então, fazer isso durante as férias é uma opção interessante. Ensino fundamental é raro fazer isso, mas ensino médio é mais comum e a gente sempre aconselha a conversar com a escola do aluno aqui, se ele for para fora e voltar, sempre conversar com a escola que o aluno está no Brasil. Ah, boa. Então, quero só falar sobre alguns alunos nossos que foram para boarding school. O primeiro, eu vou chamar aluno Eli. Esse menino, ele vem do interior do Brasil, uma cidade bem pequena, bem remota. Ele não falava muito bem inglês, ele não tinha muita experiência de fora. Esse menino também, ele passou por um momento bem difícil na família, tive um acidente de carro, o pai faleceu, a mãe tive acidente com a mão e não conseguia trabalhar, então a família foi um momento bem difícil, mas esse aluno, ele sempre queria para uma faculdade excelente, ele chegou na alma mater e disse, eu quero ir para um top 10, top 20 faculdade nos Estados Unidos. Mas agora ele estava numa escola pequena, não tinha muitas opções de currículo. Então a gente começou esse processo com ele, identificando os interesses dele. Ele gostou de arte, um pouquinho de arte, ele tinha interesse em engenharia. A gente buscou várias escolas. E depois a gente achou Northfield Mount Herman, que é uma escola no Massachusetts, nos Estados Unidos. É uma escola que realmente tem ahm, muito interesse, a escola é muito personalizada. Então, mesmo quando ele receber a carta, quando ele for aceita, a carta foi escrita à mão. O diretor falou sobre todos os pontos fortes do aluno. Então, esse menino, ele se brilhou na escola. Foi difícil para a família pagar e tudo, mas
deu tudo certo, agora ele está no Cornell University, uma Ivy League, ele está quase se formando. Então, foi uma história bem legal de uma escola bem pequena no interior do Brasil, que seria bem difícil entrar no Cornell. Mas ele entrou no boarding school, acho que ele fez talvez 2 anos e meio, no ensino médio. Ele agora está no Cornell, e o mundo abriu para ele. Tem alguns outros exemplos aqui. Tem uma aluno B. Ela, na verdade, foi para uma escola em São Paulo, Colégio Miguel Cervantes, que é uma escola, acho que é espanhol. Mas ela sempre tinha um interesse em economia, política, relações internacionais. Então, ela queria estudar fora do Brasil para ter uma experiência. Ela foi para uma escola Brillemont International School na Suíça, que está na Lausanne. É uma escola pequena, na verdade, acho que tem menos de 300 alunos. Ah, acho que, na verdade, tem 120 alunos. Todos os professores conhecem todos os alunos, tem muito interesse, cada aluno pode explorar seus interesses. E agora essa menina acabou de começar no King's College London, que é uma das melhores faculdades em Londres. Ela vai estudar economia e relações internacionais. Então, também foi uma história bem legal. E aluno C, outra aluna nossa, ela estudou na escola PAC, no Rio, que é uma escola boa, mas ela tinha um sonho de entrar na moda. Ela queria ser um fashion designer. Então, na escola dela não tinha muitas oportunidades de fazer arte, não tinha muito oportunidades de explorar moda na escola. Então a gente olhou, a gente achou a escola perfeita para ela, Lehman Manhattan, que está no Wall Street, cara, no meio de Nova York, que é uma cidade incrível para alguém que quer estudar moda na faculdade. E nessa escola, ela conseguiu fazer vários cursos de artes, ela desenvolveu suas habilidades, ela montou um portfólio bem forte, e agora ela está vivendo o sonho estudando moda na Parsons, que é uma escola de design em Nova York. Então, ela também completou os últimos 2 anos, ela fez o IB Diploma lá em Nova York. Então, esses são só 3 exemplos de alunos que foram do Brasil, fez 1 ou 2 anos fora e agora está vivendo uma vida de sonhos. Ele sempre queria fazer. Essas escolas no Brasil não ofereciam tantas oportunidades dessas escolas fora. Fernanda, quer falar? Tá no mute, tá no mudo. Ia falar um pouco das vantagens de fazer um intercâmbio, né? Claro que independência é o número um, né? Autoconhecimento, mas também você autoestima, você conseguir. A gente no Rio, São Paulo, a gente. é, Nas grandes cidades do Brasil, a gente vive muito numa bolha. E quando você é exposto a um ambiente onde você está com pessoas que você nunca não conhece, onde você tem não tem tanto problema de segurança, então você pode circular nas ruas, tudo isso ajuda muito quando você está em crescimento. Principalmente. Então, para autoestima, para depois esse aluno pensar, indo para fora ou não, a gente deu muitos exemplos de alunos que depois foram para fora, mas mesmo os alunos que resolvem ficar aqui no Brasil, eles ganham confiança, eles ganham esse drive, né? Essa força de que eles podem, que eles conseguem, que eles vão se adaptar em lugares diferentes, e isso vai se refletir na faculdade aqui no Brasil ou lá fora, vai se refletir num ambiente de trabalho. Outra coisa também, passar um tempo fora, né, que seja 3 meses, 6 meses ou 2 anos, você vai conhecer gente e vai fazer o que a gente chama hoje de network, né, que é muito importante.
Hoje, quando você está procurando um trabalho, é muito comum você entrar no LinkedIn e procurar quem trabalha naquela empresa. Eu conheço alguém que trabalha nessa empresa que eu estou aplicando para uma vaga, eu vou contactar essa pessoa. Então, quando você vai para uma escola internacional, passar um tempo, você vai conhecer gente que mora em Singapura, que mora no Japão, que mora nos Estados Unidos, que mora na Europa. Então, você vai se abrir muito para o mundo e isso depois pode ajudar bastante quando você estiver procurando um trabalho. Então, isso, networking é muito importante. Também as diferenças de currículos, né? Que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem escolas específicas que têm um currículo mais internacional, outro currículo mais brasileiro. O currículo brasileiro é muito focado no Enem, então você tem oportunidades de estudar o ensino médio com currículos que vão ver você de uma maneira mais holística e que vão te ensinar melhor a pesquisar, a pensar, a desenvolver o seu senso crítico, que são coisas que é uma crítica que eu tenho até ao currículo brasileiro, porque foca muito em passar na prova do Enem e não em formar realmente um cidadão. Então, isso é importante. Outra coisa de se formar como cidadão são as oportunidades de atividades extracurriculares que essas escolas têm e que aqui no Brasil a gente tem muito pouco, porque o horário de aula é praticamente o dia inteiro, os alunos não têm muitas oportunidades de explorar as suas paixões e etc., fora da sala de aula. Então, aprender a fazer isso, ter esse gostinho lá fora e depois voltar e querer fazer aqui também muito importante. Então, o melhor momento, eu acho essa parte muito importante, que a primeira coisa quando a gente, um aluno, uma família procura a gente para passar um tempo fora, para estudar fora, a primeira coisa que a gente aconselha é que esse aluno converse com a escola que ele está cursando naquele momento. Porque qual é a melhor hora para você passar um tempo fora? Vai depender de quanto tempo você vai passar fora, se são 3 meses, 6 meses, ou um ano ou dois, né? Vai depender muito disso, mas você sempre tem que conversar com a sua escola para se você vai e depois vai voltar para terminar o ensino médio do Brasil, é importante que a escola te diga qual o melhor momento de fazer isso. Se é no primeiro ano do ensino médio, se é no nono ano, se é no segundo ano, cada escola vai ter uma opinião diferente. Então a gente aconselha muito a conversar com a escola, tá? E importante também, se a decisão for terminar o ensino médio lá fora, é importante que a gente faça isso pelos 2 últimos anos, porque geralmente os currículos de ensino médio lá fora, eles finalizam nesses 2 últimos anos, então é importante ir antes e não ir só no último ano. Ir só no último ano é péssimo, porque você não vai conhecer direito os professores e etc. E outra coisa importante é quando você tiver o plano de fazer um intercâmbio, ir para uma boarding school, passar um tempo fora ou terminar lá fora, é procurar gente com antecedência, assim, um ano antes de quando você está planejando é o ideal, porque alguns desses programas são muito seletivos, então é importante procurar antes, até se a gente achar que está muito cedo, a gente vai falar, não, está muito cedo, vamos conversar de novo daqui a um tempo,
mas pode procurar a gente antes para a gente ter certeza que a gente está mandando as candidaturas no prazo certo e que vocês vão ter chance de vaga na escola que vocês estão querendo. Perfeito. É outra coisa nesse assunto. No Brasil, o ano acadêmico normalmente de janeiro até dezembro. Essas escolas nos Estados Unidos, na Suíça, vai de agosto até junho. Então, às vezes, uma É, escola vai dizer, ah, não, você tem que repetir um semestre, às vezes não. Vai depender da escola, do momento, é também as habilidades do aluno. Então, tem uma estratégia também para onde seria o melhor momento de ir, pensando os anos acadêmicos são diferentes aqui no Brasil e nos Estados Unidos, Europa, UK. sim, Agora eu vou falar um pouquinho sobre as regiões mais procuradas com boarding schools que falam inglês. A Suíça é região bem famosa, tem uma história bem longa dos boarding schools, educação de nível incrível. Na verdade, o IB Diploma, que é um currículo bem forte internacional, nasceu na Suíça. Então, a educação na Suíça é bem forte. Você vai ver as notas excelentes do IB, os exames, tudo. Então, as escolas na Suíça toda tem escolas excelentes. Também tem vários currículos internacionais. Tem o IB, que é mais um programa em inglês, tem o programa francês, o BAC, uma região tem o Abitur, que é o currículo alemão. Então, na Suíça, tem muitas oportunidades internacionais de estudar currículos diferentes. E também na Suíça, uma coisa que acho que é um destaque das escolas suíças, cada aluna tem atenção personalizada. Muitas vezes você pode escolher matérias que é só para você, tem aulas bem pequenas, tem até 10, 11, 12 alunos, tem muitos professores, muitos funcionários, então realmente cada aluno vai ter muita atenção personalizada. Também tem segurança, tem esses escolas grandes, é bem seguro. Mesmo na pandemia, a Suíça foi o único país onde as escolas não tinham que fechar, porque ele tem esses campos grandes, é seguro, foi bem interessante. Também o estilo da vida na Suíça é incrível. Muitas escolas, a comida, a alimentação, muitas vezes é como uma chefe de um restaurante. Então, esses meninos, os alunos comem muito bem, tem muitos esportes e tem alunos do mundo todo, tá? Porém, você vai pagar por isso. Então, a Suíça tem um custo elevado. Que a gente vai falar um pouquinho sobre os custos depois, eu vou te mostrar uma tabela. Mas essas são algumas das melhores escolas na Suíça. Eu vou te mostrar alguns recursos que eles têm. Le Rosé, tem uma concert hall, que é um teatro, que tem lugar para 900 pessoas para ir assistir. Então, se você é um aluno que quer estudar música, teatro, drama, alguma coisa, você vai botar esses concertos em frente de realmente 900 pessoas. Então, e tem pessoas, artistas, vindo de vários lugares para tocar, tem um concerto na escola. E aqui na Eglon, que também é uma escola boa, esse grupo de pessoas está criando, durante uma aula de ciência, uma satélite, não sei como falar, mas um satellite que vai para o espaço e realmente essa coisa funciona. Ele está gravando dados que vêm do espaço para ver. Então, isso é uma coisa incrível para botar no seu currículo, para falar para as faculdades, eu fiz esse projeto científico. Esse tipo de alunos muitas vezes vai ganhar uma bolsa para ir para a faculdade, porque ele já mostra
iniciativa, eles já tinham experiências excelentes de ciência. Também na Eglon tem aulas de geografia nas montanhas, você vai ir olhar as pedras, as rochas, você vai olhar a terra, é incrível, tá? E também no Rosenberg, que também é uma escola excelente, tem uma Creative Lab, onde pessoas vão criar coisas. Tem robótica, tem moda, você pode criar qualquer coisa que você tem na cabeça. Seus professores vão ajudar os alunos a criar coisas bem interessantes. E também tem muitos esportes na Suíça. Claro, tem esqui no inverno, tem snowboarding. Na verdade, Instituto Le Rosey tem duas escolas, uma para verão e uma para inverno. Então, quando é inverno, eles vão para as montanhas para você fazer esqui para entrar na escola. E durante o verão, você troca para outra escola mais perto do lago. Tem muitos esportes, muitas atividades no ar livre, expedições, trilhas, que é uma vida totalmente diferente do que a gente tem muitas vezes nas escolas brasileiras. Claro, os Estados Unidos é bem comum, muitas pessoas querem ir para uma boarding school, para a escola nos Estados Unidos, porque eles querem ir para uma faculdade americana. E nos Estados Unidos, você vai ter uma leque grande, uma grande variedade de escolas para perfis diferentes, mesmo com orçamentos diferentes. Se a família tem muito dinheiro ou não tanto, vai ter uma escola para cada família. Tá? Vai ter uma escola com seus interesses. um, Se você gosta de esporte, arte, vai ter uma coisa para você nos Estados Unidos. Se você quer estar numa cidade grande ou uma cidade pequena, tem um leque gigantesco de escolas excelentes nos Estados Unidos. As coisas interessantes sobre essas escolas americanas, muitos têm uma parceria com uma faculdade. um, por exemplo, essas escolas North Anglia, que tem várias na Flórida, um, eles têm uma parceria com Juilliard, que é uma escola famosa de arte. Então, mesmo se você está na Windermere Prep, em Orlando, mas você quer estudar música, tem uma parceria que os professores de Juilliard vêm ensinar os alunos. Também tem uma parceria com MIT, alunos que querem estudar engenharia, matemática, física, os professores de MIT vêm ensinar os alunos do ensino médio. E também uma escola St. Andrews, eu amo essa escola para alunos que querem, são artistas, que querem fazer design. Eles têm uma parceria com o RISD, que é uma escola bem seletiva de design nos Estados Unidos. Eles têm alguma coisa sábados ou Saturdays at RISD, sábados ao RISD. Então, os alunos iam para a faculdade, fazem arte, fazem cursos, então eles já têm um contato com as faculdades. Então, muitas escolas nos Estados Unidos têm essas parcerias com outras instituições, faculdades, outra coisa. Também essas escolas têm tecnologia world class, cutting edge, de ponto. E também eles têm um college prep, eles estão te preparando para ir para a faculdade nos Estados Unidos. E como falei, tem custos que podem variar muito de escola para escola. Algumas escolas, as melhores nos Estados Unidos, Hotchkiss School, a maioria são Nordeste, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, mas o Hotchkiss School aqui tem um laboratório, engenharia, fabricação, exploração. Aqui você pode ver os alunos criando carros pequenos, fazendo muita coisa interessante. É Phillips Exeter, a gente tem um aluno que começou ano passado lá no Exeter. Isso é uma biblioteca, é a maior biblioteca nas escolas nos Estados Unidos. É um prédio realmente histórico. Outras escolas que não são
tipo, melhor, não são tão seletivas, mas são excelentes e muitos alunos brasileiros gostam. Só algumas imagens, tem muito mais, tá? Mas Lehman Manhattan, que está na Wall Street. Você sai da escola, você está na Wall Street. Então, alunos que querem estudar business, finanças, um, investimento, esse tipo de coisa, essa escola é incrível, porque você está lá, você pode fazer estágio, muitas coisas com as empresas lá. Thornton Academy tem mais de 50 equipes de esportes diferentes. Tá? Uma escola tipo Hollywood, quando você vai, tem jogos grandes, você pode fazer qualquer esporte. Realmente é uma escola bem legal. American Heritage, que é bem procurada, não é tão fácil entrar, porque muitas pessoas querem ir. Em Flórida, tem muitos programas de interesse, mas também tem programas de arquitetura, design de moda, muitas outras coisas de artes. Windermere Prep, como eu falei, tem parceria com MIT. E Dance School em Santa Barbara. Muitos brasileiros, especialmente os cariocas, gostam muito de Dance School, porque está na praia, tem um clube de surf, então é uma coisa bem legal, tá? Um, Só rapidamente, outras regiões, o Reino Unido também, se você olha aqui, quase você está estudando você está Harry Potter, essas escolas tradicionais, lindos, tem currículos internacionais, especialmente se você tem interesse em estudar no Reino Unido, na Europa, tem alguns currículos diferentes. São bem seguros, tem muitos esportes, se você gosta de esporte, e realmente, se você quer essa experiência de estar numa uma escola, um campo com árvores, com campos, é incrível. Também uma coisa legal do Reino Unido, você pode ficar lá para tempo curto, 3 meses, um termo, 2 termos, um ano, então pode ficar por menos tempo. Mas essas escolas são um pouco mais tradicional, não sempre, mas normalmente tem uma um pouco mais tradicional. É a última coisa sobre as regiões. Outras regiões a gente tem Austrália, Nova Zelândia, Canadá, que são 3 regiões bem interessantes, porque nas 3 regiões você pode fazer também estágios de curta duração, custos acessíveis. Por exemplo, na Nova Zelândia, Austrália, você pode estar lá por um semestre para US$ 15.000 em Nova Zelândia, Austrália e também na Canadá. Uma coisa sobre Austrália e Nova Zelândia, tem muitas escolas que são exclusivas para meninos ou meninas, que eu sei que é uma coisa bem bizarro, muitas vezes para brasileiros, mas escolas interessantes também. Fernanda. Então, uma coisa interessante que a gente não tem no Brasil são as escolas especializadas em alguma área específica de interesse do aluno. Então, isso nos Estados Unidos, particularmente, tem bastante. Então, se você é alguém que você sabe que você quer desenvolver o seu lado artístico, você quer fazer drama ou música ou balé, existem escolas que se concentram nisso. Então você tem os melhores professores de artes, você tem todos os horários extras são voltados para isso. Então é quase um pré-profissional geralmente nas áreas de interesse, tanto na área artística, como muitas vezes na área de ciências e tecnologia, quanto na área de esporte. Então, você indo para essas escolas, você sabe que você vai ter um intensivo nesse talento, né? São alunos que têm talentos específicos
e isso pode ajudar depois a você ter uma bolsa de estudo na universidade e até é muito comum que tenha pessoas de universidade que vão visitar essas escolas para já olhar atletas, artistas que eles querem recrutar para a universidade deles. Então, isso é bem interessante se você tem um talento específico, né? Esse é um exemplo de uma escola na Califórnia que para quem dança, moda, cinema, eles são totalmente focados em artes. Então você vai ter um currículo básico em matemática ou em se o seu sonho, o seu talento é dança, você vai fazer matemática, ciências, inglês, mas você vai focar muito mais no seu próprio talento. E às vezes aqui no Brasil os alunos ficam, né, passam o ensino médio tão infelizes e tão com notas baixas porque eles não estão direcionando a habilidade deles, o talento deles para aquilo que eles têm aptidão, né? Eles são forçados a seguir um currículo do MEC, a seguir um currículo para passar no Enem. E isso às vezes causa problemas emocionais, e então é muito legal esse tipo de escola e esse tipo de iniciativa, né? Esse daí, por exemplo, é uma focada totalmente na área de ciência. Então, quem estuda lá já vai sair com projetos incríveis, já vai entrar na faculdade já sabendo bastante e já se destacando bastante nessa área. Aqui é uma escola em Veneza que também é super interessante, que foca na área de tecnologia, criatividade, inovação, uma escola relativamente nova, mas é uma como se fosse uma fazenda tecnológica, então tem tudo, mas usando a última tecnologia possível. Então, é coisa assim que a gente nem imagina que existe, né? A gente gostaria muito que existisse aqui no Brasil. Sim, essa escola é bem interessante porque tem um foco de startups. Então, eles sempre têm pessoas de empresas vindo para a escola, ajudando os alunos para começar uma empresa, algum projeto. Então, realmente é uma escola bem interessante, com uma metodologia nova, porém ainda tem o IB Diploma, então ainda tem um currículo forte. Eu só vi que alguém nas Q&A botou uma pergunta sobre a melhor escola para a ciência de computação. Então, a gente já mencionou algumas, mas também tem uma escola New View nos Estados Unidos que está bem ao lado de MIT, mas a gente pode marcar uma conversa, a gente vai entender exatamente quais são seus interesses de computer science e te mostrar, porque tem muitas escolas com tecnologia interessante, com o melhor, os novos recursos, labs Laboratórios. e tudo. Então, tem um monte de coisas nos Estados Unidos, Europa, o Reino Unido. Eu vou falar só rapidinho sobre o processo seletivo de candidatura. Se você quer ir por 3 meses, é um pouco mais simples, tá? Mas se você quer ir mais um ano fora da escola, agora o ano começa em agosto. Então já é agora é momento já para fazer os applications para o ano que vem, tá? Normalmente o application a gente faz agora até no início de janeiro para começar em setembro. As escolas vão pedir as notas dos últimos 3 anos, vai ter que mandar algumas cartas de recomendação. Normalmente é professor de inglês, o professor de matemática. Se você é atleta, pode ser seu coach, ou se você é artista. Eu lembro quando esse menino que foi para Cornell, ele tinha que mandar uma carta pessoal
de alguém que não estava família, mas alguém que pode falar sobre seu caráter, como ele é fora da escola. Então, essas escolas realmente botam muito peso nas cartas, o que os professores falam de você, na sua escola. Vai ter várias redações também, não só para os alunos, mas muitas vezes para os pais também. Você, como mãe, como pai, tem que escrever por que você acha seu filho vai brilhar fora do Brasil. Você tem que escrever uma carta para essas escolas. Também sempre tem uma entrevista. Vai ter uma entrevista online, com alunos, às vezes com os pais também, mas essa entrevista é bem importante, porque realmente essas escolas querem ver quem você é, não só no papel, mas se você é um aluno que vai se dar bem nessa escola ou não. Vai ter que mandar uma prova de matemática, não para 3 meses, mas para mais tempo. Às vezes tem que mandar uma nota de uma prova de admissão, o SAT ou ICC, que é sobre raciocínio, tem coisas, pode se preparar, pode fazer vários lugares nas cidades do Rio, São Paulo, outras cidades. Sempre vai ter que mandar uma prova de inglês, o TOEFL, o Duolingo, a lista de atividades. Algumas escolas vão pedir um character snapshot, que é uma enquete que você tem que fazer, que vai dar informação sobre sua personalidade, seus interesses, suas metas, da vida. Então, realmente é um processo bem holístico. Um, Eu yeah. acho que antes de você terminar, Wendy, eu acho que uma coisa importante é que esse processo holístico é, parece muita coisa, né? Primeiro, a Alma Mater está aqui para ajudar vocês em todos esses requisitos que vão aparecer, desde ajudar o professor a escrever a carta, treinar o pai para a entrevista, treinar os meninos para as entrevistas, ajudar nas redações, orientar em como estudar para as provas e etc. Mas é importante que tenha algum processo seletivo, porque o que todas as escolas querem, tanto as de 3 anos quanto 1 ano, 2 anos, eles querem ter certeza que o aluno que está indo para lá vai ser sério, não vai para lá para fazer festa, não vai para lá para atrapalhar o estudo dos outros. Então, eles querem conhecer a família, conhecer o aluno. Para isso é uma segurança para os próprios pais também, que existe um processo seletivo que vai garantir que aquele aluno que está indo para a escola é sério, tá? E uma coisa só, voltando um pouquinho da Suíça, que é um lugar muito internacional e costuma ter muitos alunos de vários lugares do mundo, é importante dizer que eles também tentam balancear as nacionalidades. Então, a história que às vezes você fala, não, essa escola aqui tem muito russo, essa escola aqui. Não, não é verdade, pois tem um número limitado que eles vão dar para cada nacionalidade dentro da escola, para ter né, um corpo de estudantes diverso. Então, não vai ser uma escola onde você vai ter muita gente de uma nacionalidade e o resto poucas de outra nacionalidade. Então, acho que isso faltou a gente falar, mas eu queria acrescentar essa coisa do processo seletivo, que é uma garantia para os pais e para os alunos, né? Uhum. Tá, boa. Então, sobre os custos, ok, isso é só alguns exemplos, tá? Tem muitos outros, mas esses são valores bem médios, eu diria. Vai ver que tem várias aqui nos Estados Unidos. Algumas escolas que são bem seletivas, como o Phillips Exeter Academy, você não pode ir para um semestre, 3 meses, não. Você tem que ir para pelo menos um ano. Na verdade, realmente eles preferem alunos que querem ficar
estudar e terminar ensino médio lá, porque tem uma lista de espera grande para essa escola. Esses preços, só para dizer que vai incluir anuidade, moradia, comida, livros, algumas atividades, se você joga futebol na escola, fazer aula de arte. Então, esse preço vai incluir muita coisa, não incluir passagem, claro, mas não tem muito E mais custos desculpa, além disso. Wendy, só Hum, para antes hum, de a gente falar mais de custo, é que tem oportunidades de bolsa de estudo, é. tá? A Uhum, gente, uns 2 anos atrás, a gente teve um menino que foi para Exeter com bolsa total. Um menino que, se não me engano, o pai era motorista de táxi, morava na Avenida Maracanã, um garoto muito inteligente e a gente fez todo o processo para ele conseguir a bolsa e depois daí ele já é muito fácil pensar que esse menino já conseguiu aí a bolsa para a universidade também e agora já está na universidade. Mas se vocês procuram a gente também no tempo certo, e se o aluno é um aluno que tem muito mérito, a possibilidade de conseguir bolsa de estudo, sim. hum, Então é isso que eu queria antes ah, de vocês olharem os custos, né? ah, E se assustarem muito, a gente falar que tem a possibilidade de bolsa de estudo também. E a gente vai sempre procurar a lista de faculdade, os valores, tudo de acordo com o que as famílias vão passar para a gente, sim. tá? Ah. Não é um programa barato, né? Mas é isso, tem oportunidade de bolsa sim. Sim, eu vi algumas perguntas no Q&A sobre bolsas. Sim, só para dizer, para programas de curta duração, tem menos chance de ganhar uma bolsa, mas para um semestre mais um ano, dá para conseguir uma bolsa. E as escolas vão olhar o desempenho acadêmico do aluno, esse interesse, se é alguém que tem um interesse de ciência, matemática, alguma coisa. Às vezes, eles vão falar com a família quanto eles podem gastar algumas coisas. Então, tem vários fatores no processo de conseguir uma bolsa. E também tem algumas escolas que a gente tem relacionamento, às vezes tem uma, tipo, não promoção, mas uma desconto para alunos brasileiros. Não sempre, se você ir para 6 meses, tem um pouco de desconto. É só para dizer que muitas pessoas dizem, casa de família é muito mais barato. Isso realmente não é verdade, porque ainda tem que pagar para comida, todas as suas despesas, e também a família que aceita o aluno ganha um pouquinho de dinheiro só para manter, ajudar com tudo. Então, não é muito mais barato, não, de fazer casa de família, tá? Mas você vai ver aqui em Notre Dame que a gente tem uma aluna que está estudando lá agora. Tem 3 meses, tem um semestre, tem um ano. É claro, Suíça é sempre mais caro, mas você tem uma vida um pouco diferente, tá? Depois dessa webinar, a gente vai enviar, você pode ter acesso para essa apresentação, se quiser ver os números de novo. Uma coisa, tem os cursos de férias, só rapidinho, tem em janeiro, que eles chamam winter, inverno, porque é o inverno, um hemisfério de norte. Não tem muitas opções, tá? Porque as escolas já começam as aulas bem cedo, no início de janeiro, tipo dia 4, dia 5, essa escola já está aberta, os alunos estão na sala de aula, mas às vezes as escolas têm o que eles dizem uma high school experience. Então, você ir para lá e fazer escola, pode ir para 4 semanas, 8 semanas, 12 semanas, e você vai para aulas com os outros alunos. Mas não tem que fazer as provas, tem algumas coisas que você não tem que fazer, pode escolher as eletivas, fotografia,
engenharia, alguma coisa, a parte da tarde joga esporte e tudo. Mas é uma experiência pequena do que como é viver num boarding school. Não tem muitas escolas que oferecem isso, tem opções bem limitadas, mas é uma opção. Mas tem muito mais opções em junho a agosto, que eles chamam summer, programas de verão. Tem muitas opções, muitas, muitas, muitas. Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Suíça, muitas vezes de 2 semanas a mais. Tem, tipo, várias nas escolas e também nas faculdades. Mas tem na Phillips Exeter, tem Cushing, Hotchkiss, Cats Boston, Idlewild, Eglon, tem muitas. O que você quer fazer? Tem alguns programas no boarding school que tem foco de debate, política, outras que tem mais esporte, mas tem um leque, mas já é o momento para procurar os programas para verão, para julho, ano que vem, porque alguns programas são mais seletivos, tá? Fernanda, acho que está quase no final. Então, a gente, só rapidamente, como eu já tinha até falado antes, é, você, vocês procuram a Alma Mater, a gente vai explicar isso um pouquinho, como a gente vai ajudar, a gente vai ajudar de uma maneira personalizada em cada um dos quesitos que a gente precisar, dos requerimentos que a gente precisar para o aluno se candidatar para as escolas que eles escolheram. A gente vai fazer uma lista maior de escolas para, dentro de ter conhecido o aluno, entender quais são os interesses, como é o aluno academicamente, se é o forte é um esporte, ou é uma arte, ou é o acadêmico mesmo, ou é ciência. Então, tudo isso a gente vai ajudar a escrever as cartas, a gente vai ajudar a preparar para as entrevistas, a gente vai ajudar os pais a se prepararem, a mandarem os documentos de finança, tudo que tiver no caminho da candidatura, tá? Então, é só procurar a gente marca uma reunião sem custo e, e a gente começa aí o processo falando especificamente do filho de cada uma de vocês. Entre que a gente começar as perguntas, né? Uhum. Ah, tem uma pergunta, a gente já falou, o Andy já falou da ciência, mas um aluno de 11, 12 anos, como ele deve começar a se preparar para ir para uma boarding school aos 15 anos? Eu acho que dos tópicos fortes seria esse aluno tá num bom curso de inglês, começar, ou se a língua que vocês quiserem que ele estude seja francês ou alemão, mas praticar essa língua para estar confortável na hora de ir para fora. E ser um bom aluno, porque vai ter que mostrar as notas, né, da escola, geralmente os últimos 2 anos, às vezes 4, dependendo da escola. Então, isso é importante, manter uma boa relação com os professores da escola que vão pedir a carta de recomendação, tá? E como o aluno ainda tem 11, 12 anos, cada semestre, cada 6 meses, cada ano, ele vai amadurecer no que são os interesses dele. Então, isso vai ajudar muito na hora de se candidatar para a gente ajudar vocês a escolher qual o melhor fit, qual a melhor escola para aquele aluno. Então, 11, 12 anos ainda é cedo, né, para ficar morando na escola, mas vamos construir dessa forma, melhorando a língua, descobrindo quais são as paixões e já pode, no momento certo, procurar a gente para a gente começar esse trabalho de investigação, tá? Esse aluno que conseguiu bolsa já não é o único, tá? A gente já
teve vários alunos que conseguiram bolsa, mas esses que eu falei especificamente foi para melhor boarding school americana, né? Mas como eu falei, o diferencial dele era o background dele, a família da onde ele veio, uma família de classe média baixa do Rio que trabalhava muito e o menino já se dedicava muito à escola, tinha excelentes notas, com muito pouco recurso de aprender inglês e tudo. Ele foi muito bem em todos os testes, mesmo tendo tido poucas chances, né, na vida de estudar num colégio particular ou coisa assim. Então, o mérito é muito importante e demonstrar que você precisa do dinheiro. Se o aluno tiver mérito e provar que precisa, isso vai facilitar bastante. Hum. Eu acho que procurar a gente assim um ano antes do projeto seria o ideal, tá? E as provas que tem que fazer vai depender de quanto tempo você quer ficar fora e de que escola você vai e país você vai estar se candidatando para estudar. Sim. Depende se for na Suíça, se for nos Estados Unidos, se está se candidatando para o ensino médio já para os 2 últimos anos, já é mais seletivo. Se for uma coisa de 3 meses e tal, já não precisa se preocupar tanto com os testes. Não sei se a Wendy quer acrescentar alguma coisa nesse Sim, sentido. normalmente para a Suíça, Inglaterra, outros países, não incluindo os Estados Unidos, a escola vai mandar uma prova própria. Normalmente é uma prova de matemática e prova de inglês. Para os Estados Unidos, para muitas escolas, vai ter que fazer, além de fazer uma prova só de inglês, de proficiência de inglês, vai ter que fazer uma prova chamada o SSAT, o SSAT, que tem vários níveis, dependendo do idade do aluno. E normalmente inclui um pouco de matemática, um pouco de raciocínio, esse tipo de coisa. Mas tem recursos, tem tutores. Esse aluno que ganhou uma bolsa, foi para Exeter, ele tinha que fazer uma prova de SAT, ele tinha aulas com o professor, ele sai muito bem na prova. Então, realmente foi um aluno excelente. Mas eu acho que essa última pergunta, a família pode visitar o boarding school? Sim, like, não sei se você está falando antes, durante o processo de candidatura, é excelente. Eu recomendo, se você tem condição de visitar, para ver realmente como é o campus. Ou se você está falando quando o aluno está lá. Sim, e você pode. Ou às vezes, aluno, se você está viajando para a Flórida, o seu filho está na North Broward, você pode tirar ele para o final de semana, para sair. Então, sim. Mas se você tem a oportunidade de visitar a escola antes de decidir para onde o aluno vai, é excelente para realmente ver, conhecer os professores. O diretor é muito bom, se você tem a oportunidade de visitar, sim, tá? Mas acho que, Fernanda, acho que foi todas as perguntas aqui. Sim. Então, gente, a gente vai mandar todo mundo inscrito no webinar, a gente vai mandar apresentação, link para apresentação, e se tiver mais alguma pergunta, a gente pode responder também, ou vocês podem marcar uma reunião sem custo com a gente para falar sobre os seus projetos pessoais, dos filhos, Hum, a gente está aberto. Foi um Tá. prazer falar com vocês. Boa noite. Boa noite. Espero que tenham se animado a essas oportunidades que a gente pensa que às vezes não é para os nossos filhos ou que a gente não vai conseguir, mas Hum. vai conseguir sim. A gente vai ajudar vocês. Sim, a gente conhece muitas outras escolas que a gente não falou sobre esse webinar, então a gente vai te ajudar com o Perfect Fit para você. Então, mas muito obrigada para todo mundo. A Gente, gente boa se noite. fala. Tchau, tchau.